Vamos lá então. Deuteronômio, capítulo de número 6, Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 24 e 25. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 24 e 25, diz exatamente assim. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os seus estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Vou repetir. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem nos feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como tem nos ordenado. Quero compartilhar essa palavra com você e falar que Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Agora, o fato de Deus ser bom não impede que algumas coisas de fato precisem acontecer. Por quê? Porque existem duas outras realidades. Existem outras duas realidades que são importantes nós levarmos em consideração, não é? A primeira realidade é que Deus é bom. A segunda realidade é nós estamos num mundo caído, um mundo que se distanciou de Deus e que jaz no maligno. E três, dentro desta realidade caída, o homem constrói a sua história. É por isso que Gálatas 6:7 vai dizer que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Absolutamente tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, nós temos aí três situações. A primeira é uma verdade absoluta. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Tudo que Deus faz, ou tudo que Deus fez, tudo que Deus realiza, ele realiza para um bom motivo, para um bom propósito. Tudo que ele já nos permitiu, tudo que ele já nos deu, todas as condições que nós possuímos hoje são condições ideais para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Agora, dentro disso, a nossa realidade é uma realidade caída e que apresenta resistência ao plano de Deus, à materialização do plano de Deus, à materialização da glória de Deus na nossa vida, na nossa história. E é claro, o homem é papel fundamental dentro desta realidade. Por quê? Porque o homem tem, dado por Deus, o livre-arbítrio, dado por Deus o poder de escolha para que este homem construa a sua história e a sua realidade. Então o homem pode optar pelo propósito de Deus ou não. O homem pode optar pelo propósito do mundo que jaz no maligno ou não. O homem pode optar por realizar o seu propósito, o seu desígnio, o que der na sua cabeça, o que der na sua telha, não levando em consideração o propósito de Deus. Mas fato é, Deus é bom. E tudo que Deus faz, ele faz para um motivo bom. Tudo que ele construiu, tudo que ele realizou, tudo que ele fez para um bom propósito, para um bom motivo, para um bom fim. Ok? Agora, nós temos um mundo que jaz no maligno, que se opõe a Deus e ao seu propósito, à sua obra, à sua realização em nós, não é? O seu pleno direcionamento, né? Há um mundo que jaz no maligno e que resiste à direção de Deus, que resiste ao poder de Deus, ao pleno se render, né? Ao pleno reino de Deus. Não é? Há uma resistência espiritual para que o reino de Deus não se estabeleça, não é? E então nós temos o homem, que é a terceira via de toda esta realidade, que é quem tem e deve ter a consciência, que tem o livre-arbítrio, que tem o poder de decisão e o poder de escolha, uma vez que Deus não fez robôs, Deus não tem robôs, Deus não fez seres humanos em série, Deus tem filhos, cada um destes filhos possui características específicas
e Deus não quer que o homem o adore por obrigação, mas que esse homem alcance o entendimento, alcance a consciência, e com esta consciência, com o alcançar desta consciência, esse homem se renda a Deus, ao seu propósito, ao seu plano, àquilo que ele tem preparado para o homem. Né? Então, é por isso que a gente não pode, muitas vezes, dizer que aquilo que nós vivemos é a plena vontade de Deus. Né? Existem enfermidades, por exemplo, que nós desenvolvemos no nosso corpo, na nossa alma, que são enfermidades que são causadas pelo livre-arbítrio do homem, pela escolha, pela má escolha do homem, pelos maus hábitos do homem. Então, o homem tem o livre-arbítrio para construir a sua história. Né? Seria bom que o homem compreendesse o propósito de Deus em tudo, desde a sua alimentação, a como ele anda, como ele se porta, como ele se relaciona com as pessoas, como ele age e reage em vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Né? Quando o homem alcança essa plena consciência, é maravilhoso, é sensacional. Mas nem sempre essa consciência será alcançada pelo homem. Então, tem pessoas que poderiam ter vivido muito mais, muito mais. Mas, por um mau hábito, por uma má escolha, por uma alimentação errada, desenvolveram doenças cardíacas, tiveram AVCs, tiveram uma série de enfermidades que acabou sendo um impeditivo, sendo um limitador para que o propósito de Deus na vida desse homem fosse ainda mais longevo nesta terra, né? Se perpetuasse por mais tempo, esse homem tivesse mais tempo de vida e ele pudesse, então, dentro do propósito que Deus tem para ele, colocar tudo em prática, viver o pleno, a plenitude do propósito de Deus para ele nessa terra. Então, muitos construíram enfermidades dentro do seu corpo, pelos maus hábitos, pela má alimentação, enfim, e assim em todas as áreas. Né? Então, há uma lei espiritual que é tudo que o homem plantar, ele vai colher. O homem tem esse livre-arbítrio. Mas fato é, tudo que Deus faz para o bem. Tudo que Deus faz para algo bom. Tudo que Deus fez e realizou para um propósito, para que um bom propósito se estabelecesse na vida do homem, para que um bom propósito se estabelecesse na vida dos seus filhos, para que um bom propósito se estabelecesse na vida daqueles que ele criou, a sua imagem e semelhança. Então, o propósito de Deus é bom, porque ele é bom. O propósito de Deus leva a um fim bom, porque ele é bom, porque tudo que ele constrói, tudo que ele faz, tudo que ele fez, tudo que ele desenvolveu, tudo que ele cria, é para um bom fim. Ok? Então, muitas vezes, nós lemos a palavra, nós ouvimos algumas coisas, e pela nossa imaturidade, sei lá por quê, pelos nossos achismos, sei lá, não é? Ou mesmo pela nossa limitação, não é? Porque somos carne e nós não alcançamos a plenitude do entendimento, da consciência do que Deus quer de nós, nós não compreendemos por que Deus nos pede aquilo. E nós, às vezes, relutamos com algumas questões. Se você for no Velho Testamento, por exemplo, você vai perceber que Deus dirigia até a forma como aqueles homens deveriam se alimentar, do que aqueles homens deveriam se alimentar. Ah, Deus é ruim. Deus não queria que o povo comesse carne de porco, porque Deus é ruim. Deus queria privar o povo de Israel do sabor de um bacon, do sabor de um toicinho. Deus é ruim, Deus é maldoso. Não. Deus fazia isso, pedia isso a eles, para quê? Para que o corpo deles fosse mais saudável. Porque um corpo doente e enfermo não será algo bom para o propósito de Deus para esse homem. Porque um corpo enfermo, doente, será um limitador para que o plano de Deus se estabeleça na vida desse homem. Então, tudo aquilo que é ruim, ou tudo aquilo que a longo prazo vai levar a algo ruim, vai trazer uma consequência ruim, Deus impede que o povo faça. Deus pede para o povo não fazer. Deus pede para o povo não participar. Deus pede para o povo abrir mão. Então é por isso que ele vai dizer, olha, não roubem, não matem, não adulterem. Isso vai contaminar vocês.
Isso vai levar vocês a estabelecerem o adultério, por exemplo, aliança com todos aqueles que você se deitar, com todas aquelas com que você se deitar. Há uma influência, inclusive espiritual, nisso. Você está ali se tornando um com uma pessoa que olha, não é? Tem todo um histórico, tem toda uma questão espiritual. Você não sabe muitas vezes quais são as raízes que essa pessoa tem. Isso vai dividir a sua energia vital, isso vai roubar a sua energia vital, isso vai roubar a sua comunhão comigo, isso vai viciar você em algo que é para ser bom, que é a vida sexual, por exemplo, mas vai viciar você em coisas ilícitas dentro dessa vida sexual. Vou levar você a práticas que são práticas dentro dessa vida sexual, práticas que não são abençoadas por Deus, não é o propósito de Deus para o homem. Então, você não vai se embriagar. Você não vai se embriagar. Por quê? Porque o se embriagar, quando você se embriaga, você tem a sua consciência tolhida, tomada por aquele momento em que você está embriagado. E você pode ter consequências muito ruins sobre isso. Você pode fazer coisas que você não faria se são estivesse. Você pode, inclusive, dar cabo da sua própria vida se você estiver sob o efeito de uma droga. Faz mal, limita o seu tempo de vida, destrói o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, enfim, faz mal. A longo prazo vai te destruir. Pode te dar um prazer momentâneo, pode te dar um prazer ali, naquele instante, naquele momento, mas a longo prazo vai destruir completamente a sua vida. Então, Deus nos pede algo. Deus nos apresenta as suas leis para nos limitar ou limitar as nossas ações em algumas coisas, em algumas questões, mas isso não é mal, isso é bom, porque tudo que ele fez para um fim bom. Ele fez para um bom propósito. E esse versículo me marcou muito hoje, me marcou demais hoje. Eu estou lendo novamente Deuteronômio e o povo, olha só, o judaísmo não nasce, a experiência do homem com Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ele não se estabelece pela experiência de um único homem, que vem e diz, olha, Deus me marcou, Deus me falou, Deus me deu uma visão, Deus me deu um entendimento, né? Então, vocês vão viver agora baseados na experiência que eu tive. Não. Até no começo, antes da história se desenvolver, claro, foram homens ali que foram tendo entendimento, vivendo uma experiência com Deus, mas o ápice desta relação é quando o povo é tirado do Egito e lá de frente para Horebe, Deus fala audivelmente para mais de 3 milhões de pessoas. Os cálculos não são redondos porque se contava homens, mas não se contavam mulheres, crianças, deficientes, alguns idosos não estavam nessa conta, então calcula-se aí que entre 3 milhões a 6 milhões de pessoas estavam ali reunidas. E Deus falou audivelmente para todas elas. E o temor tomou conta daquelas pessoas. Elas ouviram Deus falar com elas ouviram Deus dar as suas leis, dar a sua direção para o povo. E elas, então, tomadas por temor, elas escolhem Moisés como o representante, como aquele que deveria ser o mediador entre Deus e o povo. Mas o plano de Deus era seguir falando ali audivelmente a todos. Né? E você pode acompanhar a descrição disso que eu estou dizendo a você, no capítulo 5 de Deuteronômio, dos versículos 22 a 33, onde o povo diz exatamente isso para ele. Né? Moisés está retomando a história disso que aconteceu lá em Horebe. Bom, então o povo escolhe Moisés como o seu intermediário, para que Moisés fosse diante de Deus e colhesse ali de Deus as orientações, colhesse ali de Deus a palavra e trouxesse para o povo, e ministrasse o povo, dirigisse o povo. Né? E aí, claro, o tempo foi passando, houveram muitas histórias no Egito, toda uma geração morreu, porque foi uma geração que não se livrou do Egito na sua alma, não se livrou do Egito no seu espírito, não se livrou dos costumes que aprenderam na terra. Foi um povo que se deu à idolatria, que se deu à desobediência, que se levantou contra Deus, que se levantou contra Moisés. Então toda aquela geração morreu. Apenas 2 homens sobraram,
que foi Caleb e Caleb e Josué. Caleb e Josué. Mas aí vem uma nova geração. Então, Deuteronômio, Moisés está repassando a lei, está ensinando a esta nova geração. E lá no capítulo 6, no versículo que nós lemos, há um trecho do versículo 24 que marcou muito o meu dia hoje. Que é quando Moisés está ali ensinando e dizendo tudo o que aconteceu para aqueles jovens, para aquela nova geração, e ele diz assim: o Senhor então nos deu a ordem para que cumpríssemos todos os seus estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Tudo que ele nos pediu, tudo que ele nos pediu que fizéssemos, tudo que ele nos orientou a fazer, ele nos orientou a fazer, ele nos pediu para o nosso perpétuo bem. Para o nosso perpétuo bem. Para que ele continue a ser o nosso juiz, para que ele continue a ser aquele que vai advogar a nossa causa, para que ele continue a ser aquele que vai nos absolver, nos abençoar, vai ser aquele que vai guerrear por nós, vai ser a nossa justiça, para que nós tenhamos saúde no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, para que nós tenhamos vida e vida abundante. Foi para isso que ele nos pediu tudo isso, para o nosso perpétuo bem. É para o nosso perpétuo bem que Deus nos pede as coisas. É para o nosso perpétuo bem que Deus nos ensina os seus mandamentos. É para o nosso perpétuo bem que Deus vai nos orientando. É para o nosso perpétuo bem que Deus vai nos ensinando. É para o nosso perpétuo bem que Deus vai nos apresentando a sua lei, vai nos apresentando a sua palavra. E com tudo isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que ainda que você não entenda, obedeça. Ainda que você não compreenda, obedeça. Porque tudo que Deus fez para o bem. Porque tudo que Deus constrói para um bom propósito. Então, ainda que você não entenda, se submeta à palavra dele. Se humilhe diante da palavra dele, da orientação dele, da direção dele, dos mandamentos dele. Faça isso. Faça isso. Porque tudo que Deus faz para o bem. Você pode não entender agora, mas lá na frente você vai entender. Você pode não compreender agora, mas lá na frente você vai compreender. Você pode não ter ideia do porquê que ele está te pedindo algo agora, mas lá na frente você vai compreender. Você vai compreender. Nós passamos por toda a situação que passamos na época dos 2 abortos e nós não entendíamos o porquê. Mas com o tempo nós entendemos. As 2 gestações foram anaembrionadas. Anaembrionada significa que elas não tinham embrião. Então, elas não eram uma gestação de verdade. Formava o saco gestacional, mas não se tinha embrião dentro. Então, havia um momento, invariavelmente a partir da 7ª semana, que o corpo identificava aquele saco gestacional, como não possuía um embrião, o corpo não compreendia aquilo como um bebê, e sim como uma enfermidade, como algo estranho dentro do corpo, dentro do útero da minha esposa. Então, eles começavam ali a enviar anticorpos e mobilizar todo o sistema de defesa para eliminar aquilo. E assim, então, a partir da 7ª semana, da 8ª semana, havia o aborto. Havia o aborto. E nós não entendíamos o porquê daquilo, nós sofremos com tudo aquilo, é verdade. Era muito louco a experiência, o próprio aborto, não é a curetagem, era uma coisa muito maluca. Mas, para a glória de Deus, com o passar do tempo, nós entendemos que as gestações eram anaembrionadas, não tinham embriões. E o ciclo menstrual da minha esposa era muito confuso, às vezes ela ficava 3, 4 meses sem menstruar. A partir desses abortos, o ciclo entrou em ordem. E mais do que isso, o útero dela era recheado de miomas. E de repente, com os abortos, o útero dela foi completamente limpo. E a médica disse: o seu útero hoje é o útero de uma mulher, de uma menina, de uma adolescente de 18 anos de idade.
Então, o que ele nos pediu naquele tempo foi a nossa fé e que nós permanecêssemos. E nós demos a ele a nossa fé e permanecemos. Nós não entendíamos naquele momento o que estava acontecendo, mas depois nós passamos a entender. Isso virou um testemunho para nós. Temos muitos testemunhos desta época, de um dia, inclusive, a Marcela, depois de 2 abortos, não conseguindo engravidar, tendo sido convidada a ministrar numa reunião de mulheres em Mauá, numa igreja, apresentou-se ali uma mulher com um diagnóstico e com os documentos na mão. Essa mulher faria curetagem no dia seguinte, porque o bebê, o feto, estava morto dentro dela. No dia seguinte, não, perdão, 2 dias depois, isso era um sábado. E a Marcela ali, então, orou por aquela mulher, e a criança, que tinha acho que 5 ou 8 meses, estava perto de nascer já, ela iria ser tirada na segunda-feira, e estava morta dentro dela, com todos os exames na mão. E ela foi então, e para surpresa, na segunda-feira, né, surpresa dos médicos, mas nenhuma do mundo espiritual, aquela criança estava viva e a criança nasceu. Então veja, você pode não entender o porquê que Deus está te pedindo algo agora, mas é para o seu bem. Eu não sei por que me dá vontade de falar isso, mas eu vou falar. Talvez você não compreenda e não se relacione bem com o dízimo, com a oferta, e Deus está querendo dizer para você que você precisa confiar nele, que você precisa viver a generosidade, saber semear na vida do outro, saber abençoar outro. Você vivendo isso, você vai ser colocado no centro da vontade de Deus. Então, é para a sua bênção. Por quê? Porque Deus dá semente a quem semeia. Se você não semeia, você não será municiado novamente por mais sementes. Você não receberá novas sementes. Não é? Você não receberá. Então, querido, ainda que você não entenda, Deus é bom. E Deus, sendo bom, tudo que ele faz, tudo que ele fez, tudo que ele constrói, construiu, enfim, realizou e realizará, ele realizará para um bom propósito, para um bom fim. E se você crer nisso, você vai ver que é para o nosso perpétuo bem, que ainda que não entendamos, se nós obedecermos, nós vamos alcançar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, ainda que você não entenda, obedeça. Por quê? Porque ele nos ensina, porque ele nos ordena, porque ele nos pede coisas para o nosso perpétuo bem. Amém? É para isso que ele te pede as coisas. É para isso que ele te ensina. É para isso que ele te apresenta e me apresenta os seus mandamentos. Apresenta a sua palavra, a sua direção, os seus ensinamentos, os seus ensinos. É para o nosso perpétuo bem. Ah, mas tem pessoas que não ouviram. Ah, mas tem pessoas que usaram de maneira errada dos mandamentos de Deus. O problema é das pessoas que fizeram isso. Você vai ser um bom testemunho nesta terra em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu me despeço de você do YouTube. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você possa ser abençoado, tocado por essa palavra e possa compartilhar essa palavra com muitos. Deus te abençoe em nome de Jesus.